Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao livro 50 anos depois. Esse livro então que é como se fosse uma continuação, é uma continuação, como se fosse não a continuação do livro então há 2000 anos, que contou a vida do senador Publio Lentulus, que era o nosso Emmanuel, mentor de Chico Xavier, há 2000 anos. Então no livro há 2000 anos, nós vimos bem como que foi ali toda aquela parte, trouxe muito ali a parte social, política daquela época em que Jesus Cristo estava encarnado ali, começou no ano 30 depois de Cristo, e foi até ali o ano 79 com o final com a destruição de Pompeia por aquele vulcão Vesúvio. E aí então agora nós vimos tudo que o senador plantou ali, toda a dor, todo o sofrimento que ele recebeu ali durante a vida dele, que ele recebeu não, que ele colheu ali, porque foi só o que ele só estava colhendo, que ele estava plantando, que ele tinha plantado. E agora então nós vimos que ele, como senador, ele escravizava, ele era romano e ele escravizava os judeus. Nós vimos até um exemplo de como era a mentalidade deles quando o Suplício Tarquínio estava ali indo atrás da Ana, caçando a Ana, que era aquela escrava da Lívia, então a escrava do senador, quando ele não estava. Então o Pôncio Pilatos e ele foram, então o Pôncio Pilatos tentando conseguir conquistar a Lívia e ele queria a Ana. E quando elas fugiram, Pôncio Pilatos desistiu e disse a ele: sim, você pode ir com ela, com a Ana, você faz o que quiser, mas respeite então a Patrícia, que era a Lívia. Ou seja, os escravos não valiam nada. E agora, assim, só para a forma de entender, a forma da gente poder compreender a vida, o senador, então aquele orgulhoso e alma superficial e orgulhosa, como classificou o próprio Jesus Cristo, volta então como dessa vez? Na pele de um escravo. Porém, o título do livro, 50 anos depois, não quer dizer que ele levou 50 anos para se reencarnar, porque nós vamos encontrá-lo já em idade adulta, ou seja, ele se reencarnou muito rápido, porque ele tinha todo aquele pessoal lá pedindo por ele, Lívia especialmente, que é aquele espírito iluminado e que é a alma gêmea dele. Ela realmente, o objetivo dela é que ele evolua, é que ele cresça, para que os dois possam estar ali aproveitando essa comunhão que há entre eles na mesma vibração, na mesma frequência. E aí então eu acredito que Deus não faz nada por pacote. Deus nos considera individualmente, então cada um tem ali a sua reencarnação organizada de acordo com aquilo que ele viveu, de acordo com aquilo que ele aprendeu. Como Jesus Cristo disse no livro Boa Nova, que é uma escola, então é tudo organizado de acordo com o nosso currículo, de acordo com o nosso boletim, de acordo com as nossas notas. É assim que a gente programa a nossa volta. E aqui então, para iniciar esse livro, a gente encontra a carta do Emmanuel, que é o espírito que já animou o senador Publio Lentulus, e agora então ele anima essa pessoa que volta 50 anos depois. Não, nós estamos aqui no livro 50 anos depois, mas ela volta, nós encontramos aqui 50 anos depois. Vamos ver ao longo do livro a idade que ele está agora, quando começa o livro. Então começa com a carta ao leitor. Meu amigo, Deus te conceda a paz. Se lestes as páginas singelas há 2000 anos, é possível que procures aqui a continuação das lutas intensas vividas pelas personagens reais do livro na arena de lutas redentoras da Terra. É por esse motivo que me sinto obrigado a explicar-te alguma coisa com respeito ao desdobramento desta nova história. 50 anos depois das ruínas fumegantes de Pompeia, nas quais o impiedoso senador Publio Lentulus se desprendia novamente do mundo para aferir o valor de suas dolorosas experiências terrestres, vamos encontrá-lo nestas páginas, sob a veste humilde dos escravos, que seu orgulhoso coração havia espezinhado outrora.
Ou seja, Emmanuel, quando ele se propôs então a estar nos trazendo a história dele, ele não quis ficar se fazendo de vítima, ele não quis ficar colocando pano quente, passando pano para ele próprio. Ele realmente mostra tudo como é, dessa forma. Aqui então ele diz que o senador, que era ele próprio, volta agora na pele, na veste humilde dos escravos que o orgulhoso coração dele, enquanto senador, havia espezinhado. A misericórdia do Senhor permitia-lhe reparar na personalidade de Nestório, então está aí o nome do nosso senador agora, Nestório, os desmandos e arbitrariedades cometidos no pretérito, quando, como homem público, supunha guardar nas mãos vaidosas, por um injustificável direito divino, todos os poderes. Observando um homem cativo, reconhecerás em cada traço de seus sofrimentos e o venturoso resgate de um passado de faltas clamorosas. Então aqui ele dizendo que os demandos, ele vem agora na personalidade de um escravo e que todas as arbitrariedades que ele cometeu no passado, quando o homem público, que supunha guardar nas mãos vaidosas, por injustificável direito divino, todos os poderes. Ou seja, como a própria Calpurnia disse ao filho dela, quando ela explicava que ele não podia sofrer por amor, ela explicava que eles eram espiritualmente elevados, porque eles não acreditavam no profeta Nazareno, eles acreditavam nos vários deuses, eles eram muito melhor do que os escravos. Então aqui o Emmanuel deixando claro que ele, naquela vaidade dele, ele se achava então com... que ele tinha nas mãos por injustificável direito divino todos os poderes, porque seria injustificável e seria injusto direito divino se fosse dessa forma, não é? Mas Deus é totalmente justo. Todavia, sinto-me no dever de esclarecer-te a curiosidade com referência aos seus companheiros mais diretos na nova romagem terrena de que este livro é um testemunho real. Não obstante estarem na Terra pela mesma época, os membros da família Severus, Flávia e Marcos Lentulus, Saul e André de Giórias, Aurélia, Sulpício, Fúvia e demais comparsas do mesmo drama, devo esclarecer-te que todos esses companheiros de luta mourejavam na ocasião em outros setores de sofrimento abençoados, não comparecendo aqui onde o senador Públio Lentulus aparece aos teus olhos na indumentária de escravo, no corpo de escravo, já na idade madura, como elemento integrante de um quadro novo. Então aqui Emmanuel não precisa a idade, mas ele deixa claro, aqui a gente já começa o livro pegando na idade madura, ou seja, fica claro que ele não levou 50 anos para se reencarnar. O livro aqui começou quando 50 anos depois do momento em que ele fez a passagem. Porém, aqui ainda não ficou claro quanto tempo levou para ele se reencarnar. Mas se ele já está aqui na idade madura, ele deve ter se reencarnado com menos de 10 anos, acredito. E aí ele diz que todos aqueles, a gente vê a família Severus, Flávia e Marcos, que eram os filhos dele, a Saul e André de Giórias, que eram aqueles, então, os que ficaram inimigos mortais dele, que era pai e filho, a Aurélia e o Sulpício, e a Fúvia, então a Aurélia, filha de Fúvia, e o Sulpício, que foi aquele que foi morto, então, pela própria cruz caindo em cima dele, que ele foi o responsável pela morte do Simeão. Eles vão estar todos nesse momento reencarnados também, junto com o senador, porém não aqui na mesma, não fazem parte, então, aqui como que diz, da peça teatral dele. Eles não vão ser coadjuvantes dele agora, nessa passagem, como escravo.
Porque, como eu disse, Deus ele não trata como um pacote, ele trata individualmente. Cada um vem para colher, para aprender melhor, colher aquilo que plantou da forma que vai ser, eu acredito, mais prática e proveitosa para ele próprio. De todas as personagens do Há 2000 anos, um contínuo aqui se encontra, junto de outras figuras do mesmo tempo, como Policarpo. Embora não relacionado nominalmente no livro anterior, companheiro esse que, pelos laços afetivos que lhe tornaram um irmão devotado e carinhoso, pelas mesmas lutas políticas e sociais. A Roma de Nero e de Vespasiano. Quero referir-me a Pompílio Crasso, aquele mesmo irmão de destino na destruição de Jerusalém, cujo coração palpitante lhe fora retirado do peito por Nicandro, às ordens severas de um chefe cruel e vingativo. Então aqui, Emmanuel diz que daqueles então que viveram os dramas ali com o senador há 2000 anos, no livro há 2000 anos, apenas ele vai ter um companheiro aqui que vai ser o Pompílio Crasso, que aqui nesse livro ele vai estar com ele. E o Pompílio Crasso a gente vê então que foi aquele que esse que foi o chefe cruel e vingativo, que foi o André de Horas, quando conseguiu realizar a vingança dele contra o senador, ele manda então matar o Pompílio, que era um outro senador que estava ali na mesma missão com o senador Públio Lentulus, e arrancar o coração dele na frente ali do senador. Foi a última coisa que o senador viu, então, antes de ter os olhos perfurados. Pompílio Crasso é o mesmo Elvídio Lúcius destas páginas, ressurgindo no mundo para o trabalho renovador e aludindo a um amigo dedicado e generoso. Quero dizer-te que este livro não foi escrito de nós e por nós, no pressuposto de descrever as nossas lutas transitórias no mundo terrestre. Então, ele dizendo que o livro, pelo que eu entendo aqui, é que ele não foi escrito senão com o único objetivo de estar descrevendo as lutas transitórias e tá, como ele disse no livro Há 2000 anos, nos servindo de roteiro para que a gente possa aproveitar dos erros dele, ser sábios e não estar cometendo os mesmos. Este livro é o repositório da verdade sobre um coração sublime de mulher, transformada em santa, cujo heroísmo divino foi uma luz acesa na estrada de numerosos espíritos amargurados e sofredores. No Há 2000 anos, buscávamos encanecer uma época de luzes e sombras, onde a materialidade romana e o cristianismo disputavam a posse das almas, num cenário de misérias e esplendores, entre as extremas exaltações de César e as maravilhosas edificações em Jesus Cristo. Ali, Públio Lentulus se movimenta num acervo de farraparias morais e deslumbramentos transitórios. Aqui, entretanto, como o escravo Nestório, observa ele uma alma. Então, aqui ele deixando claro a mudança de cenário ali. Ele, como senador, ficou ali então em meio a farraparias morais e deslumbramentos externos que ele viu no final, que eram transitórios, que não eram reais, que o real é o que Jesus Cristo tinha trazido. E agora, como escravo, ele tem a oportunidade de vivenciar isso. Aqui realmente esse livro é mais que o outro, Há 2000 anos, foi para mostrar exatamente esse lado ali, os bastidores de todo o sofrimento de Jesus Cristo, da crucificação e de toda essa superficialidade que se vivia naquela época. E agora aqui, mostrar eles plantando, agora aqui eles colhendo, ele colhendo. Realmente a lei, o princípio hermético da causa e efeito, na lei da atração aqui sendo claramente mostrado, eu acredito. Refiro-me a Célia, figura central das páginas desta história, cujo coração amoroso e sábio entendeu e aplicou todas as lições do Divino Mestre no transcurso doloroso da vida dela. Na sequência dos fatos, dentro da narrativa,
Seguirás os seus passos de menina e de moça, como se observasses um anjo pairando acima de todas as contingências da terra. Santa pelas virtudes e pelos atos da existência edificante dela, o espírito dela era bem o lírio nascido do lodo das paixões do mundo, para perfumar a noite da vida terrestre, com os olores ou os odores suaves das mais divinas esperanças do céu. Então aqui ele fala da personagem que se chama Célia, que eu não me lembro, eu já li esse livro, mas eu não me lembro se é o mesmo espírito, se é Lívia novamente. Porém ele dizendo que é uma santa pelas virtudes e pelos atos da existência edificante dela. Podemos afirmar, portanto, leitor amigo, que este volume não relaciona de modo integral a continuação das experiências purificadoras do antigo senador Lentulus nos círculos de resgate dos trabalhos terrestres. É a história de um sublime coração feminino que se divinizou no sacrifício e na abnegação, confiando em Jesus nas lágrimas da noite e da dor e de trabalho, de reparação e de esperança dela. Então aqui Emmanuel deixando claro que não é realmente uma sequência da história do próprio senador, porém a história da Célia, então essa pessoa, esse sublime coração feminino que se divinizou. E aí então ele vai, acredito que o livro vai estar mostrando como é que isso foi se dando, como que aconteceu esse encontro aí com o senador então, com o nosso ex-senador. A Igreja Romana lhe guarda até hoje as generosas tradições nos seus arquivos envelhecidos, se bem que as datas e as denominações, as descrições e apontamentos se encontrem confusos e obscuros pelo dedo viciado dos narradores humanos. Mas meu irmão e meu amigo, abre estas páginas refletindo no turbilhão de lágrimas que se represa no coração humano e pensa no quinhão de experiências amargas que os dias transitórios da vida te trouxerem. Quanto ensinamento nessa frase, olha. Abre estas páginas refletindo no turbilhão de lágrimas que se represa no coração humano e pensa no quinhão de experiências amargas que os dias transitórios da vida te trouxerem. É possível que também tenhas amado e sofrido muito. Algumas vezes experimentastes o sopro frio da adversidade enregelando o teu coração. De outras, feriram-te a alma bem intencionada e sensível à calúnia ou desengano. Em certas circunstâncias, olhaste também o céu e perguntaste em silêncio: onde se encontrariam a verdade e a justiça? Invocando a misericórdia de Deus em preces dolorosas. Conhecendo, porém, que todas as dores têm uma finalidade gloriosa na redenção do teu espírito, lê essa história real e medita. Os exemplos de uma alma santificada no sofrimento e na humildade ensinar-te-ão a amar o trabalho e as penas de cada dia, observando-lhe os martírios morais e sentimento e sentindo de perto a sua profunda fé. Experimentarás um consolo brando, renovando as tuas esperanças em Jesus Cristo. Gente, então mais uma vez, Emmanuel sendo tendo tanta generosidade com a gente, então ele dizendo, lê essa história real, não é ficção, não é uma história inventada, é a história real, e medita para ver o que, se a ficha cai, para ver se a gente entende, não é? E aí renovando, aí a gente apesar de tudo isso, de todas as penas, a gente pode então renovar as nossas esperanças em Jesus Cristo. Ele disse, ele estaria, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e comigo o fardo é suave e o jugo é leve. E ele disse que ele mostraria como é que a gente devia fazer aqui nessa realidade de luz e sombra, do berço até o Calvário. Ali ele mostrou como é que deveria ser feito. Ele trouxe o parâmetro para a gente viver nessa realidade relativa, dual.
E Emmanuel reforçando aqui, lê e medita. Um senador, uma pessoa de alma superficial e orgulhosa, um senador que escravizava, agora ele é um escravo. Busca entender a essência deste repositório de verdades confortadoras e do plano espiritual, o espírito purificado da nossa heroína derramará em teu coração o bálsamo consolador das esperanças sublimes. Que aproveites do exemplo como nós outros nos tempos recuados das lutas e das experiências que passaram. É o que te deseja um irmão e servo humilde. Então ele deixando claro que o exemplo serviu para ele quando ele estava aqui como escravo. E por que seria isso, meu Deus? Seria injusto. Deus manda uma pessoa como um senador, com tanto poder, como a gente viu ali no final do livro há 2000 anos, ou aqui, desculpem, aqui nesse início que ele diz que ele se sentia por injustificável, então, preferência divina com poder para até condenar uma pessoa, uma criança, um adolescente, as galeras, terminou com a vida do menino e foi condenado à morte só porque ele tinha que provar que era ele que mandava. E foi isso que o fundamental para todo o sofrimento da vida dele. E agora então ele que era essa pessoa de alma superficial e orgulhosa, então vem agora como um escravo. E aí é por isso que fica tão interessante a gente perceber isso. A gente nunca está vendo o quadro todo, a pintura toda, então como é que a gente pode julgar, não é? Esse é o algoz, esse é o terrorista, esse é o... A gente não viu o que foi que... A gente não entende, eu acredito, então, que o melhor que a gente faz para seguir a frase de Chico Xavier, no Kardec, fora da caridade não há salvação, é a gente ter a caridade de ter compaixão. Então, aquele que está sendo o algoz nesse momento, que está sendo terrorista nesse momento, a gente vibra para ele muito amor, para ele entender. Você está plantando aquilo que a mulher diz no filme A Cor Púrpura, que a Oprah Winfrey sempre repete, aquilo que você fez para mim, você já acabou de fazer para você. E aquele que está ali, o coitado, é o escravo, ele está ali, mas por quê? Porque Deus é injusto, Deus se esqueceu dele? Como é possível, não é? Ou será que a gente não está vendo? E para esse, então, a gente pensar, olha... Você fez essa escolha ali em algum momento, então consegue agora entender isso e perdoar, porque assim se desentrelaça, como quando o próprio André de Gioras pediu perdão ao senador, depois de confessar tudo que ele tinha feito, ele conseguiu perdoar. Porque afinal Jesus Cristo disse, a gente tinha, quando respondendo a Pedro, ali no livro Boa Nova, eu fiz uma série também, tem essa passagem, que ele pergunta quantas vezes deveria perdoar, 7 vezes, ele diz não, 70 vezes 7. E se a gente não fosse ter motivos para perdoar? Se não fosse isso que ia acontecer, por que ele seria tão exagerado assim, não é? E aí Emmanuel assina então, Emmanuel, o irmão e servo humilde, Pedro Leopoldo, 19 de dezembro de 1989. Foi quando o nosso querido Chico Xavier, então, recebeu essas páginas do nosso caro Emmanuel, que a gente sabe que agora está aqui entre a gente, de acordo com o próprio Chico, ele teria se reencarnado no ano de 2000 ali em São Paulo. Tomara que ele... Então eu agradeço muito a Jesus Cristo por estar me dando a oportunidade de começar mais esse livro. Agradeço a oportunidade de que ele chegue às pessoas que vão se beneficiar com os ensinos que ele traz, que esse livro, como Emmanuel está dizendo aqui, que sirva como, que derrame sobre o coração de todos vocês que acompanharem o bálsamo consolador das esperanças sublimes. Porque quando a gente perde esperança é que a gente é capaz de atentar contra a nossa própria vida, é que a gente é capaz de cometer o crime mais hediondo que a gente pode cometer contra nós próprios. Então, por mais que a gente esteja colhendo coisas que a gente não lembra, porque esteja doendo muito, o interessante seria a gente estar agradecendo e não se revoltando. Mas isso a gente vai entendendo à medida que a gente vai vindo e voltando.
Tá bom? Então, gente, muitíssimo obrigada. Espero ver vocês para dar, então, início a esse livro 50 anos depois. E, então, até lá, até o próximo vídeo. Tchau!